Você já sentiu um alívio quase secreto quando um compromisso foi cancelado? A pessoa manda uma mensagem dizendo: "Hoje não vai dar." E por fora, você responde com educação: "Tudo bem, sem problema." Mas por dentro, algo relaxa. O corpo solta uma tensão que você nem sabia que estava segurando. A mente respira, o peito fica mais leve e, de repente, aquela noite que parecia uma obrigação volta a ser sua. Você não precisa escolher roupa, não precisa fingir animação, não precisa ouvir conversas que não te interessam, não precisa sorrir no momento certo, não precisa explicar por que está mais quieto, não precisa gastar energia tentando parecer uma versão socialmente aceitável de você mesmo. Você simplesmente fica em casa. E, estranhamente, isso parece paz. Mas então vem a culpa. Será que eu estou ficando antissocial? Será que estou me isolando demais? Será que tem algo errado comigo? Será que pessoas normais deveriam querer sair mais? A sociedade faz você acreditar que uma vida cheia é uma vida sempre movimentada. Cheia de lugares, cheia de encontros, cheia de fotos, cheia de barulho, cheia de gente olhando. Mas pessoas inteligentes começam a perceber algo que a maioria demora muito para entender. Nem todo movimento é vida. Nem toda companhia é conexão. Nem todo convite é oportunidade. E nem todo lugar merece a sua energia. Às vezes, o desejo de ficar em casa não é preguiça. É uma parte profunda da sua mente dizendo: "Eu preciso voltar para mim." E se você já sentiu isso, talvez este vídeo explique algo que você sempre viveu, mas nunca conseguiu colocar em palavras. E se esse tipo de reflexão conversa com você, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente aprofunda exatamente esses padrões silenciosos que quase ninguém tem coragem de nomear. Porque o lado oculto das pessoas inteligentes que adoram ficar em casa não é que elas odeiam o mundo. É que elas começaram a perceber o preço invisível de estar nele o tempo todo. E esse preço nem sempre aparece no bolso. Às vezes, aparece na alma. Talvez você tenha passado muito tempo achando que esse comportamento era defeito. Talvez alguém já tenha te chamado de estranho, frio, chato, difícil, antissocial, parado demais, caseiro demais, fechado demais. Talvez você mesmo tenha acreditado nisso. Porque existe uma pressão silenciosa dizendo que uma pessoa interessante precisa estar sempre disponível, sempre saindo, sempre respondendo, sempre participando, sempre provando que tem uma vida ativa. Mas talvez a explicação seja mais profunda. Talvez você não esteja fugindo das pessoas. Talvez esteja fugindo da sensação de ter que deixar de ser você para caber perto delas. Isso muda tudo. Porque não é a mesma coisa rejeitar o mundo e rejeitar ambientes que te drenam. Não é a mesma coisa odiar pessoas e se cansar de vínculos superficiais. Não é a mesma coisa ser frio e precisar de silêncio para se reorganizar. Não é a mesma coisa ser arrogante e perceber que nem todo acesso ao seu tempo deveria ser automático. Muitas pessoas confundem disponibilidade com bondade. Acham que, se você ama alguém, precisa aceitar todos os convites, responder todas as mensagens, aparecer em todos os lugares, participar de tudo, explicar tudo. Mas pessoas inteligentes começam a entender que presença sem vontade vira atuação. E atuação cansa. Você pode gostar de alguém e ainda assim precisar de distância. Pode amar sua família e ainda assim precisar de silêncio. Pode ter amigos e ainda assim não querer sair todo fim de semana. Pode ser uma pessoa boa e ainda assim proteger sua paz. Isso não é egoísmo, é consciência de limite. Porque quando você vive tempo demais ignorando seus próprios limites, uma hora sua mente começa a criar rejeição por tudo aquilo que antes você aceitava, só para não decepcionar ninguém. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo. Sua vontade de ficar em casa pode não ser um problema, pode ser um aviso. Um aviso de que você passou tempo demais se abandonando em lugares onde ninguém percebia o custo que você pagava para estar ali. O que está acontecendo não é apenas uma preferência por conforto, é uma leitura profunda de custo emocional. Pessoas inteligentes costumam perceber o que muita gente ignora. Elas percebem quando uma conversa não tem presença, só ruído. Percebem quando o encontro não é conexão, é comparação. Percebem quando alguém não quer ouvir, só quer despejar. Percebem quando o ambiente exige uma máscara. Percebem quando uma saída que parecia simples vai custar mais do que algumas horas. Vai custar energia, clareza, paz, foco, identidade. E aqui está o ponto central. O problema não é sair de casa. O problema é sair de si mesmo para caber em lugares que não conversam com a sua alma. Esse é o lado oculto. Para muitas pessoas, ficar em casa é apenas descanso. Para pessoas inteligentes, muitas vezes é recuperação de soberania interna. É o momento em que elas param de reagir ao mundo e voltam a escutar a própria mente. Porque lá fora tudo tenta capturar alguma coisa. Sua atenção, seu dinheiro, sua opinião, seu desejo, sua comparação, sua ansiedade, sua necessidade de aprovação. Lá fora, você é constantemente empurrado para responder. Responder mensagem,
responder expectativa, responder convite, responder provocação, responder comparação, responder ao olhar dos outros. Mas em casa, quando existe consciência, você não precisa responder a tudo. Você pode apenas existir. E isso parece simples, mas para uma mente cansada de estímulos, é quase revolucionário. Pessoas inteligentes adoram ficar em casa, porque ali elas conseguem recuperar uma coisa que o mundo moderno rouba com muita facilidade: profundidade. O mundo lá fora favorece velocidade, mas a inteligência precisa de pausa. A sociedade valoriza a exposição, mas a maturidade precisa de privacidade. A maioria busca distração, mas quem pensa profundamente precisa de integração. E quando essa pessoa escolhe ficar em casa, talvez ela não esteja perdendo a vida. Talvez esteja protegendo a parte da vida que ainda é realmente dela. Mas para entender isso com mais precisão, precisamos entrar em uma camada psicológica importante: a diferença entre estar com pessoas e estar representando para pessoas. Na psicologia profunda, existe uma ideia muito útil para entender isso: a persona. A persona é a máscara social que você usa para funcionar no mundo. Não significa falsidade necessariamente. Todos nós temos uma persona. Você tem uma versão para o trabalho, uma versão para a família, uma versão para conhecidos, uma versão para redes sociais, uma versão para situações em que precisa parecer bem, mesmo não estando. O problema começa quando você passa tanto tempo usando essa máscara que esquece o rosto que existe por baixo dela. E é aqui que pessoas inteligentes sofrem de um jeito específico. Elas percebem quando estão atuando, percebem quando estão rindo sem vontade, concordando sem concordar, falando menos para não incomodar, falando mais para não parecer estranho, segurando uma opinião para evitar conflito, fingindo interesse para não parecer rude, explicando escolhas que não deveriam precisar de defesa. Isso cria cansaço. Não um cansaço físico comum, é um cansaço de identidade. Como se a pessoa chegasse em casa depois de um encontro social e pensasse: finalmente posso voltar a ser eu. E essa frase revela muito, porque quando ficar em casa parece liberdade, talvez o problema não seja a casa. Talvez o problema sejam os ambientes onde você precisa se distorcer para ser aceito. Jung falava sobre a sombra como tudo aquilo que nós escondemos, reprimimos ou não queremos reconhecer em nós mesmos. E muitas vezes, o desejo intenso de ficar em casa pode revelar uma sombra interessante. A parte de você que está cansada de agradar. A parte que não quer mais performar simpatia. A parte que não quer mais estar disponível para todo mundo. A parte que não quer mais fingir que conversas rasas alimentam sua alma. A parte que não quer mais trocar paz por aceitação. Essa parte pode parecer fria no começo, mas talvez ela seja apenas honesta. Não é frieza, é retorno. Não é isolamento, é recuperação. Não é desprezo pelos outros. É uma tentativa de parar de se abandonar. E quando você entende isso, percebe que ficar em casa pode ser muito mais do que escolher um lugar. Pode ser escolher um estado interno. Mas existe uma primeira razão prática para isso acontecer. Pessoas inteligentes protegem energia como quem protege um recurso raro. Talvez você conheça essa sensação. Você sai para encontrar algumas pessoas. Nada terrível acontece. Ninguém te ofende diretamente. Ninguém faz algo extremamente errado. Mas quando você volta para casa, parece que algo foi sugado. Você está cansado de um jeito difícil de explicar. Não é sono, não é preguiça, não é mau humor. É como se a sua mente tivesse ficado ligada em muitas camadas ao mesmo tempo. Você ouviu as palavras, mas também percebeu o tom, a intenção escondida, a competição disfarçada, a necessidade de aprovação, o comentário passivo-agressivo, o olhar de comparação, a conversa que girava em círculos, a energia de alguém que falava muito, mas não dizia nada. Pessoas inteligentes não apenas participam de ambientes, elas leem ambientes. E ler ambiente cansa, porque enquanto uma pessoa está apenas conversando, a mente inteligente está processando sinais. Quem está desconfortável? Quem está tentando impressionar? Quem está mentindo para parecer feliz? Quem está competindo? Quem está carente de atenção? Quem está tentando manipular o clima emocional do grupo? Isso não significa que a pessoa inteligente seja superior, significa que ela percebe demais. E quem percebe demais se desgasta mais rápido em lugares emocionalmente barulhentos. Por isso, muitas vezes ela prefere ficar em casa, não porque odeia gente, mas porque entendeu que algumas pessoas não conversam, elas drenam. Alguns encontros não aproximam, esvaziam. Alguns ambientes não divertem, intoxicam. Não é preguiça, é economia emocional. E economia emocional é inteligência, porque a sua energia não é infinita. Quando você gasta tudo tentando parecer agradável em lugares que não te nutrem, depois não sobra energia para criar, estudar, trabalhar, pensar, amar direito ou cuidar de si. E aqui está uma verdade desconfortável. Muitas pessoas não querem sua presença, querem sua disponibilidade. Querem que você esteja ali para validar, ouvir, rir, concordar, acompanhar, preencher espaço.
mas presença verdadeira exige escolha. Pessoas inteligentes começam a escolher melhor. Elas não perguntam apenas, eu fui convidado? Elas perguntam, minha energia volta melhor ou pior depois disso? Essa pergunta muda uma vida. Porque quando você começa a observar o efeito que os ambientes têm sobre você, percebe que nem todo convite é uma honra. Alguns convites são apenas formas educadas de te afastar de si mesmo. E quando a pessoa entende isso, ela começa a proteger a própria casa como um território de recarga. Mas energia não é a única coisa que ela protege. Existe algo ainda mais sensível: a mente. O mundo moderno tem medo do silêncio. As pessoas acordam e já colocam som. Entram no carro e ligam alguma coisa. Chegam em casa e ligam a televisão. Pegam o celular no menor intervalo. Preenchem cada espaço vazio com estímulo. É como se o silêncio fosse uma ameaça. Mas para pessoas inteligentes, o silêncio não é vazio. É espaço. É onde as ideias se organizam, onde as emoções decantam, onde experiências começam a fazer sentido, onde a mente conecta pontos que, no barulho, pareciam soltos. Por isso, ficar em casa pode ter um valor profundo, não apenas porque a casa é confortável, mas porque ela oferece uma coisa rara: continuidade mental. Lá fora, a mente é interrompida o tempo todo. Barulho, trânsito, conversas paralelas, notificações, opiniões, pressa, demandas, olhares, expectativas. Em casa, quando a pessoa sabe usar bem a solitude, ela consegue voltar para uma linha de pensamento e permanecer nela. E isso é poderoso. Porque toda transformação profunda precisa de tempo sem interrupção. Você não entende sua vida no meio do barulho constante. Você não percebe seus padrões se está sempre reagindo ao próximo estímulo. Você não escuta sua intuição se sua atenção está sempre sequestrada. Pessoas inteligentes muitas vezes adoram ficar em casa, porque ali elas conseguem pensar sem precisar defender o pensamento. Elas podem ler, estudar, criar, planejar, observar, sentir, reorganizar a própria vida em silêncio. E para quem tem uma vida interior rica, isso não é tédio, é alimento. A pessoa que não suporta a própria companhia precisa do mundo como anestesia. Mas a pessoa que aprendeu a habitar a própria mente descobre que o silêncio pode ser mais interessante do que muita conversa. Não é isolamento, é processamento. Não é falta de vida, é profundidade de vida. Existe uma diferença enorme entre estar sozinho porque ninguém te quer e estar sozinho porque você finalmente se escolheu. A solitude saudável não te diminui, ela te devolve. Ela permite que você perceba o que sente sem a interferência do olhar dos outros. Permite que você identifique o que deseja sem a pressão da comparação. Permite que você se pergunte, isso ainda faz sentido para mim? E essa pergunta é perigosa, porque quando uma pessoa começa a pensar com clareza, ela para de aceitar qualquer companhia apenas para evitar o vazio. Ela começa a perceber que algumas relações eram mantidas não por amor, mas por hábito. E isso nos leva ao próximo ponto. Pessoas inteligentes ficam em casa porque aprenderam a filtrar melhor quem merece acesso. Existe uma maturidade que chega quando você para de chamar qualquer proximidade de amizade. Antes, talvez você aceitasse quase todo o convite, porque queria pertencer, porque tinha medo de parecer distante, porque não queria decepcionar, porque achava que estar presente era obrigação, porque confundia a quantidade de pessoas ao redor com valor pessoal. Mas depois de certas experiências, você começa a enxergar melhor. Percebe quem só aparece quando precisa, quem só te procura quando está entediado, quem se aproxima quando você está bem, mas some quando você precisa, quem transforma a conversa em competição, quem usa sua vulnerabilidade como informação, quem não celebra a sua paz porque preferia você confuso e disponível. E quando você percebe isso, sua casa começa a virar um filtro. Não um muro contra o mundo, um filtro. Porque nem todo mundo que consegue falar com você deveria conseguir acessar sua intimidade. Nem todo mundo que chama você para sair merece sua presença profunda. Nem todo mundo que diz, vamos marcar, realmente quer conexão. Às vezes quer plateia, quer distração, quer comparação, quer sugar sua escuta, quer manter um vínculo raso apenas para não se sentir sozinho. Pessoas inteligentes começam a perceber que relações superficiais têm um custo alto. Elas custam tempo, custam energia, custam atenção, custam pedaços de você que poderiam estar sendo investidos em algo mais verdadeiro. Não é arrogância, é seletividade. E seletividade assusta quem estava acostumado com seu acesso fácil. Quando você começa a dizer menos sim, algumas pessoas se incomodam. Não porque você fez algo errado, mas porque elas perderam um privilégio que nunca deveriam ter tratado como direito. Ficar em casa, então, deixa de ser apenas uma preferência. Vira uma declaração silenciosa. Minha presença tem valor. Isso não significa cortar todo mundo. Significa parar de se espalhar em qualquer lugar. Uma pessoa inteligente não quer apenas estar cercada de gente. Ela quer estar em relações onde possa respirar, onde não precise se explicar o tempo inteiro, onde não precise diminuir sua profundidade,
onde não precise fingir leveza quando percebe falsidade, onde não precise trocar verdade por aceitação. Poucas relações verdadeiras valem mais do que uma multidão de acessos vazios. E quando a pessoa entende isso, ela começa a amar ainda mais a própria casa, porque ali entram poucos. E principalmente, ali ela não precisa se vender socialmente. Mas existe uma camada ainda mais desconfortável. Muitas pessoas não saem apenas para viver, elas saem para performar. E pessoas inteligentes se cansam profundamente disso. Existe um tipo de cansaço que quase ninguém admite: o cansaço de parecer. Parecer feliz, parecer interessante, parecer bem-sucedido, parecer disponível, parecer sociável, parecer leve, parecer atualizado, parecer alguém que está vivendo uma vida emocionante. Muitos ambientes sociais viraram pequenos palcos. As pessoas não estão apenas ali, elas estão se exibindo para serem percebidas. A conversa vira vitrine, a roupa vira mensagem, a foto vira prova. O encontro vira conteúdo, a felicidade vira performance. A vida vira uma tentativa constante de parecer desejável aos olhos dos outros. E pessoas inteligentes percebem isso. Percebem quando alguém não está vivendo o momento, está montando uma imagem. Percebem quando a alegria é forçada. Percebem quando a conversa existe só para sustentar status. Percebem quando todos estão juntos, mas ninguém está realmente presente. E isso cansa. Porque uma mente que busca a verdade tem dificuldade de permanecer por muito tempo em ambientes onde tudo parece encenação. A pessoa pode até participar, pode sorrir, pode conversar, pode tirar uma foto, pode parecer normal. Mas, por dentro, algo se distancia. Uma pergunta aparece: por que eu estou aqui? E essa pergunta, quando aparece muitas vezes, muda o comportamento. A pessoa começa a preferir uma noite em casa, com um livro, um filme, um café, um projeto, uma música calma ou simplesmente silêncio, do que uma noite inteira tentando provar que tem vida. Porque ela percebeu algo simples: quem está em paz não precisa transformar tudo em espetáculo. Não é falta de carisma, é recusa em viver como personagem. Não é desprezo por diversão, é cansaço de uma diversão que exige máscara. E aqui entra uma das maiores razões pelas quais pessoas inteligentes adoram ficar em casa. Em casa, a persona descansa. Você não precisa parecer mais inteligente, mais rico, mais animado, mais bonito, mais resolvido, mais interessante, mais forte. Você pode apenas ser. E para quem passou muito tempo vivendo sob expectativa, apenas ser já é um luxo emocional. O problema é que muita gente confunde isso com vida pequena. Mas talvez vida pequena seja o contrário. Talvez vida pequena seja precisar de plateia para sentir que existe. Talvez vida pequena seja não conseguir ficar sozinho sem se desesperar. Talvez vida pequena seja viver sempre fora de si, buscando no olhar dos outros uma confirmação que deveria nascer por dentro. Pessoas inteligentes não rejeitam o mundo. Elas rejeitam a obrigação de se transformar em produto social. Elas querem vínculos reais, conversas reais, silêncio real, alegria real, paz real. E se isso não está disponível lá fora, elas preferem voltar para casa. Mas agora precisamos ser honestos, porque existe uma linha fina entre refúgio e prisão. E nem todo isolamento é sabedoria. Aqui está o ponto que separa maturidade de fuga. Ficar em casa pode ser inteligência, mas também pode virar esconderijo. E a diferença não está no lugar, está no efeito que esse lugar tem sobre você. Se ficar em casa te deixa mais lúcido, mais calmo, mais criativo, mais inteiro e mais conectado consigo mesmo, talvez sua casa seja um refúgio. Mas se ficar em casa te deixa mais medroso, mais paralisado, mais desconectado, mais ansioso e mais distante da vida, talvez sua casa tenha virado uma prisão confortável. Essa diferença é essencial, porque pessoas inteligentes não usam a solitude para desaparecer da vida. Elas usam a solitude para voltar mais fortes para ela. Elas descansam para agir melhor. Elas se afastam para enxergar melhor. Elas silenciam para escolher melhor. Elas protegem energia para investir melhor. Elas filtram relações para amar melhor. Mas quando o isolamento nasce apenas do medo, ele não expande a consciência. Ele estreita o mundo. A pessoa começa a chamar medo de paz, começa a chamar paralisia de proteção, começa a chamar fuga de autoconhecimento, começa a chamar desistência de maturidade. E isso é perigoso, porque a casa deve ser base, não caverna eterna. Deve ser território de reconstrução, não túmulo emocional. A pergunta mais importante não é: eu gosto de ficar em casa? A pergunta é: o que acontece comigo quando eu fico em casa? Eu cresço? Eu penso melhor? Eu descanso de verdade? Eu crio? Eu me organizo? Eu volto mais inteiro? Ou eu apenas evito? Evito conversas difíceis? Evito oportunidades? Evito rejeição? Evito risco? Evito o mundo? Evito viver. O lado oculto das pessoas inteligentes que adoram ficar em casa é justamente esse. Elas sabem que o lar pode ser um templo ou uma gaiola. E a diferença está na consciência. Quando a casa é templo, ela te devolve para si.
Quando é gaiola, ela te impede de se tornar quem você poderia ser. Por isso, a solitude precisa ter direção. Ela não deve ser apenas ausência de pessoas, deve ser presença de si mesmo. E quando você entende isso, consegue olhar para aquela sensação inicial, o alívio quando um compromisso é cancelado, com outros olhos. Talvez aquilo não fosse rejeição ao mundo, talvez fosse sua alma pedindo uma pausa para lembrar quem você é sem a interferência de ninguém. Então, se você começou este vídeo tentando entender por que pessoas inteligentes adoram ficar em casa, talvez agora consiga enxergar de outro modo. Não é necessariamente porque elas odeiam sair, não é porque não gostam de pessoas, não é porque são superiores, não é porque são frias, não é porque não sabem aproveitar a vida. Muitas vezes, elas apenas perceberam que a vida não precisa acontecer o tempo inteiro do lado de fora. Perceberam que alguns lugares cobram caro demais da alma. Perceberam que certas conversas drenam mais do que alimentam. Perceberam que muita socialização é apenas troca de ruído. Perceberam que a paz não é tédio. Perceberam que o silêncio não é vazio. Perceberam que privacidade não é fracasso. Perceberam que estar em casa pode ser uma forma de recuperar poder interno. Porque em casa, quando existe consciência, a pessoa não precisa competir, não precisa agradar, não precisa provar, não precisa performar. Não precisa explicar sua intensidade para quem só entende superfície. Ela pode pensar, respirar, criar, descansar, observar, voltar para si. E talvez esse seja o verdadeiro luxo psicológico do nosso tempo. Não precisar estar em todos os lugares para sentir que existe. Mas lembre-se da pergunta central. Você está ficando em casa para se fortalecer ou para evitar viver? Essa pergunta é simples, mas pode revelar muito. Porque a solitude saudável te prepara para a vida. A fuga te afasta dela. A solitude te devolve clareza. A fuga te entrega medo. A solitude te fortalece. A fuga te diminui. Então, talvez o ponto não seja sair mais ou ficar mais em casa. Talvez o ponto seja aprender a não se abandonar em nenhum dos dois lugares. Se você sai, que seja por escolha. Se você fica, que seja por consciência. Se você se afasta, que seja para se reencontrar, não para desaparecer. Porque talvez o verdadeiro luxo não seja estar em todos os lugares. Talvez seja estar em paz no único lugar onde você não precisa fingir. E se esse vídeo explicou algo que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu nomear, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente continua investigando essas verdades silenciosas do comportamento humano. E, se quiser, comenta aqui embaixo. Minha paz não está à venda. Talvez pouca gente entenda, mas quem vive isso vai saber exatamente o que significa.